No programa Cidadania de hoje, vamos falar sobre o seminário promovido na cidade de Tubarão, que discutiu sobre a enchente de 1974. Para conversar sobre o assunto, eu recebo o professor Maurício da Silva, presidente do CONSET, Conselho de Segurança de Tubarão, Rafael Marques, coordenador da Defesa Civil da Cidade Azul, agora no Cidadania, que está no ar. Olá, estamos iniciando mais um programa Cidadania. Neste programa nós vamos falar sobre as atividades alusivas à enchente de 1974, fazendo aí 40 anos. Eu recebo aqui no estúdio o professor Maurício, o Rafael Marques, secretário de Defesa Civil. Professor, obrigado mais uma vez pela participação aqui no programa Cidadania. Eu que agradeço por essa possibilidade de falar com os milhares de telespectadores da TV Unisul. Da mesma forma, Rafael, agradeço a presença. Marcos, eu agradeço o teu convite e agradeço também a comunidade, que nós estamos muito bem representados pela TV Unisul, que está espalhando, difundindo essas ações que a gente está pretendendo fazer e já estamos realizando desde 2009. Professor Maurício, foi realizado aí, então, um seminário que discutiu a enchente de 1974. Qual é a avaliação que se faz dessa atividade com a participação aí de muitas pessoas, de muitas autoridades da sociedade de Tubarão? Isso, Marcos, antes eu quero dizer que eu e o Rafael estamos representando também o engenheiro Tomás Mogen, que é o presidente da Associação de Engenheiros e Arquitetos aqui da nossa cidade, a área, e representamos também o vereador Luiz Gonzaga Reis, que é o presidente da Câmara de Vereadores da nossa cidade. Quanto aos objetivos do seminário, eles foram plenamente alcançados. Nós tínhamos dois objetivos. O primeiro deles é prestar conta do quanto nós caminhamos, ou seja, do quanto nós conquistamos para evitar que outra tragédia se abate aqui na nossa cidade. E o outro objetivo é justamente mostrar ao povo de Tubarão que o que falta conquistar precisa muito dinheiro e só vai ser conseguido se continuarmos mobilizados como estamos. Na parte das conquistas, nós apresentamos os projetos que estão sendo financiados pelo governo de Santa Catarina. O projeto executivo, no valor de R$1.200.000, e o projeto ambiental, no valor de R$1.135.000. Esses projetos, eles são condição para conseguir os recursos para redragar o nosso rio. Só para se ter uma ideia do quanto isso é importante. No ano de 2012, Santa Catarina recebeu R$596 milhões para a prevenção de desastres naturais e Tubarão não recebeu nenhum centavo. Por quê? Porque não tinha projeto. Então o projeto é fundamental. No entanto, no decorrer dos seminários, os técnicos foram mostrando para nós que a redragagem é de fundamental importância, mas insuficiente. É preciso barragens, é preciso canais extravasores, é preciso manter a barra do Camacho aberta, é preciso manter as encostas do rio. São todas obras caríssimas e que só vamos conseguir esses recursos se a sociedade tubaronense continuar devidamente mobilizada. Rafael, secretário Rafael, o professor Maurício falou na questão dos projetos, Onde é que entra essa questão dos projetos para o município, principalmente nessa área de catástrofes, de fenômenos naturais, dentro da Secretaria de Defesa Civil? Bom, dessas citações do professor Maurício, entram as obras estruturais, foram citadas as grandes obras estruturais para minimizar os efeitos de uma grande inundação que possivelmente venha a acontecer. Onde entra o contexto do município? Na verdade, a contribuição do município está sendo, e a gente apresentou isso no seminário, algumas ações, e dentre delas, a primeira entra na prevenção. O município hoje instalou uma rede de estações hidrometeorológicas que a gente consegue hoje em tempo real, em tempo integral, acompanhar o nível do rio Tubarão, a quantidade de chuva que está em Tubarão, assim como municípios a montante de Tubarão. Nós temos estação também montada em Orleans e São Ludogero. Então, esse foi um passo inicial para a gente conseguir monitorar o rio. Então, logicamente que é uma obra de muito menos vulto financeiro do que as estruturais que precisam, mas já foi uma atitude que a Prefeitura de Tubarão tomou. Junto com isso, algumas ações que envolve também muito menos envolvimento financeiro, mas são ações que a gente, junto com os demais entes do município, que a gente chama o grupo de respostas, que é composto por Polícia Militar, Bombeiros, Exército e algumas secretarias do município, a gente organizou de tal maneira, caso aconteça um evento, como esses entes atenderão a comunidade.
E aí dentro desse processo, a gente já elencou locais que servirão de abrigos para um provável fenômeno atmosférico. A gente também já traçou algumas vias de acesso para a gente fugir de um evento. E isso é um processo que a gente está em discussão, mas que já está praticamente terminado. Então essa foi a contribuição a princípio do município. Tem alguma série de ações que a gente pretende para os próximos anos, assim como não só a prefeitura, mas também os entes que participaram lá ontem. Professor Maurício, dentro do seminário, né, um assunto que chamou a atenção, que as pessoas que estavam ali presentes mais questionaram. Teve algum assunto assim em destaque, falando especificamente dessa questão da enchente de 74? Assim, tudo foi muito importante, desde o relato trazido pelo Dr. Irmoto, que ele falou sobre o histórico de todas as enchentes aqui da nossa cidade, e ninguém melhor do que ele para falar, porque ele foi o prefeito na enchente de 74 e o pai dele foi o prefeito na grande enchente de 1928, então tem todo um histórico para poder relatar isso. Ele fez muito bem, para tanto que os técnicos que lá estavam pediram para que ele formalizasse isso, colocasse no papel, até para servir de fundamentação na busca destes recursos. E muito importante também a participação dos populares. Então, a partir da execução da pauta, e já fazia parte da pauta que num determinado momento aqueles que não estavam elencados poderiam também se manifestar. Então, engenheiros, populares foram lá e deram as suas sugestões de ações que vai nos levar a preparar o próximo seminário, como, por exemplo, a discussão da eficiência, da eficácia das barragens, é uma discussão entre técnicos, a questão do desmatamento que ainda continua, foi levantada a situação de que hoje para você construir uma obra você tem que ter 1000 licenças e, no entanto, quando você pega o carro e sai para o interior, é natural você ver os morros completamente desmatados, e isto contribui para os desbarrancamentos que, quando chove, a água acaba trazendo para o rio e assoreando novamente. Então, toda a participação ela foi importante, mas eu destaco ainda mais, além daquilo que os técnicos trouxeram, a participação da sociedade e dos populares que lá estiveram. Professor Maurício, Rafael, nós vamos fazer um pequeno intervalo e daqui a pouquinho nós voltamos aí com o próximo bloco do programa Cidadania. Não saia daí.